dia, bem-vindo a mais um Caminhos, o programa da Aliança Evangélica Portuguesa. É já no próximo domingo que vamos celebrar o Domingo de Páscoa, uma data marcada primeiramente pela cruel morte de Cristo na cruz, mas acompanhada também pela esperança da sua ressurreição, que aconteceu logo ao terceiro dia. Mas você alguma vez perguntou porque é que Cristo teve de morrer? Se ele era realmente o Filho de Deus, não se poderia ter libertado daquela cruz ou nem sequer ter passado por aquele episódio de tamanha humilhação? Porque é que Jesus teve de sofrer daquela maneira se estava inocente? São perguntas profundas, mas às quais vale a pena responder para que você possa usufruir de tudo o que Deus conquistou para si naquela cruz. Para isso, vamos hoje ficar à conversa com o pastor Oscar Segura. Connosco está também a evangelista Inês Coelho, é líder do Ministério Jesus é o Senhor desta Nação, e ainda com o pastor André Mota, diretor nacional da União Bíblica. Obrigada por estarem aqui connosco. Bom dia, próximo domingo de Páscoa. Mas para já, pastor Oscar, para começar, podemos explicar o que é que se está realmente a assinalar-se na Páscoa? Bom dia. A Páscoa, ela teve o seu início com a libertação do povo de Israel, que esteve durante cerca de 430 anos escravizado no Egito, e na noite em que eles partiram, eles tiveram que sacrificar um cordeiro que não tinha que ter qualquer mancha, e o seu sangue foi aspergido nas ombreiras da porta de cada casa, porque haveria um anjo, que era o anjo da morte, que iria provocar uma morte do primogênito de cada família. E todos aqueles que estivessem protegidos com aquele sangue, não iria haver morte naquela casa. Então o povo saiu naquela noite e, de alguma forma, celebraram aí a primeira Páscoa. Quando Jesus morreu, não é uma coincidência, porque aquilo seria, de alguma maneira, um ato já profético em relação ao futuro. Jesus morreu precisamente na Páscoa, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós. Ele, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, porque na mesma hora que estavam a ser examinados os cordeiros para o sacrifício, Jesus estava a ser examinado no tribunal, e a conclusão a que chegaram, Pilatos especialmente disse: não acho neste homem crime algum. O que equivale a dizer que Jesus seria o Cordeiro de Deus para dar a sua vida em resgate de cada um de nós. Da mesma maneira que o Cordeiro no Egito serviu para que poupasse a vida do primogênito daquela casa, Jesus, ele hoje é realmente aquele que deu a vida para que nós não morramos, mas para que nós possamos ter a vida eterna. Isto é mais ou menos, em traços gerais, aquilo que é a Páscoa. A primeira Páscoa que foi então celebrada pelo povo israelita há muitos anos atrás, por altura então da sua libertação da escravidão do Egito. Hoje celebramos a Páscoa também para assinalarmos a liberdade que encontramos em Jesus, que se ofereceu como um cordeiro que vai para o matador, não refila, vai para ali ser morto, não é? Assim Jesus também foi para a cruz, e mesmo quando estava perante Pilatos, onde não foi encontrado nenhum erro, nenhum motivo pelo qual ele deveria ser acusado, mesmo assim, Jesus seguiu em frente nesta missão de uma morte na cruz. É caso para perguntar, Inês, então se Jesus estava inocente, por que é que ele foi crucificado? É uma boa questão, mas que tem uma resposta muito simples. Como já falámos aqui, ele era o único cordeiro que não tinha qualquer mancha, era a única pessoa que jamais tinha pecado. Deus fala e mostra que todo o mundo tinha pecado. Portanto, em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e ficaram por isso separados de Deus. E pelo facto de Deus amar tanto o mundo, Deus diz que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que viesse a crer nele não morresse, mas tivesse a vida eterna. Jesus aceitou esse sacrifício, Jesus pagou por esse preço, sendo inocente, por sua própria e livre vontade, por amor a cada um de nós, porque todos nós temos pecado e porque todos nós precisamos de um libertador, todos nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. E esta é a única forma de nós chegarmos até a Deus, precisamente porque Deus ama muito a cada um de nós. Foi por causa disso que Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele diz que olhava para o mundo e tentava ver se havia um único justo, e não havia. Ele tentava intimidade e comunhão com cada pessoa, e não havia forma de as pessoas conseguirem chegar a Ele. Então o caminho tinha que ser aberto, e esse caminho foi aberto por Jesus. Por isso que Ele não desistiu,
porque Ele pensou em cada um de nós, Ele pensou na geração que estava presente, na geração que viria e até chegar à nossa geração, por todas as gerações. Ele queria que houvessem homens e mulheres que pela fé nele pudessem chegar a Deus. Foi por isso que Ele não desistiu, foi por isso que Ele pagou, sendo inocente, mas Ele o fez, por amor a nós. No fundo, o castigo que Jesus suportou éramos nós que o merecíamos. Não quer dizer que tenhamos todos de morrer numa cruz, não é? Mas porque todos pecamos, naturalmente merecemos o castigo do pecado, que é a morte, a separação eterna de Deus. Então, o preço a pagar foi o próprio corpo de Cristo. Foi o próprio corpo de Cristo que foi imolado, e nós estamos a falar da Páscoa, estamos a falar precisamente desse momento em que Jesus foi morto, mas Ele havia de ressuscitar. Ele fez isso com uma finalidade. A finalidade era que todos nós pudéssemos chegar até a Deus. Por isso Ele o fez, sim. Que grande amor este, não é? Alguém que dá a sua própria vida a favor dos outros. E naquele momento em que Jesus morreu na cruz, Ele estava a pensar também em si, para o libertar deste castigo que Deus não quer que a gente sofra. É caso para dizer, foi voluntária esta missão quando Jesus nasceu, não é? Jesus era o próprio Deus, desceu do conforto do céu e veio à terra, nasceu como um bebê em Belém, todos nós conhecemos a história do Natal, não é? E sabemos que o seu ministério na terra foi de 33 anos, foi aos 33 anos que ele foi crucificado. Mas quando Jesus viveu toda esta sua vida, ele sabia para o que é que vinha? Sim, Sara, é interessante pensarmos que momentos antes deste episódio, não é? O Senhor Jesus sobe ao monte, ao Getsemane, e Ele próprio ali naquele momento, lá em Mateus 26, diz que Ele ora ao Pai e diz: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, faças a tua vontade. Ele próprio sabia que aquele ia ser um momento em que iria ser difícil. A parte humana de Jesus sabia que iria sofrer, mas a parte divina sabia que havia um propósito nisso. E o propósito era muito maior do que aquele momento ali. E o propósito é que Ele, ao derramar a sua vida na cruz, ao entregar o seu Espírito ao Pai, Ele abriu uma porta para todos nós, desde aquele tempo até hoje. E o interessante é que até aquele ladrão que estava lá na cruz, ao lado do Senhor Jesus, naquele mesmo momento, teve a oportunidade da salvação. Havia dois ladrões, não é? Jesus foi crucificado entre dois ladrões e é interessante. Um deles zombou de Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, porquê é que não sais dessa cruz? Porquê é que não te libertas, não é? E o outro teve uma atitude completamente diferente, uma atitude de arrependimento, não é? De reconhecer, espera aí, nós fizemos alguma coisa e merecemos estar aqui a ser castigados. Ele não. Houve quase que um coração quebrantado. Sim, houve um coração quebrantado. Quase foi mesmo. E é isso que realmente Jesus procura em cada um de nós, é que entendamos este amor tão grande, não é? O texto lá de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que enviou o seu Filho. E este Filho que amou também cada um de nós. E amou também aquele homem ali, ama a mim, cada um de nós que está aqui e aqueles que nos estão a assistir também. Este grande Deus que o ama também a si, como prova disso, enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar e para que, crendo nele, possamos viver. Jesus, que naquelas horas dolorosas em que estava ali crucificado, com pregos a romperem a sua própria carne, ainda assim no meio de tanto sofrimento, o povo ali à volta que o mandou crucificar, gozava com ele, até lhe colocar uma placa sobre a cruz a dizer: este é o rei dos judeus, não é? Num tom irónico. Ainda assim, no meio de tanto sofrimento, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estas palavras revelam muito o caráter de Jesus, não é? É verdade. Jesus sempre tem atenção o amor que tem por nós. E Ele consegue ver muito mais do que nós conseguimos ver e entender a humanidade numa perspectiva muito correta, muito certa. Ele sabia que eram pecadores, que eram homens que estavam afastados de Deus e que não estavam a ter o entendimento daquilo que estavam a fazer e daquilo que estava de facto a acontecer. Tudo isto aconteceu porque era necessário acontecer. Então Ele aqui revela todo o seu caráter de perdão, de graça, de misericórdia que Ele tem para com os homens, em que nós devemos, por nossa parte, olhar para Ele e sermos totalmente agradecidos. Com gratidão dizermos: Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu não precisavas de morrer por mim, mas Tu o fizeste para que eu hoje possa gozar desta salvação, para que eu hoje possa ser livre dentro de mim própria, para que eu possa experimentar eu própria esse perdão, e não porque alguém me falou ou porque eu ouvi alguém falar, mas porque eu agora já consigo experimentar essa vida dentro de mim.
Jesus pediu isto ao Pai porque Ele, apesar de estar numa agonia, e Ele aqui revela uma natureza diferente da nossa natureza, que provavelmente quereríamos vingança sobre as pessoas que nos fizeram mal, Ele não. Ele desejou intimidade com aqueles que eram os seus inimigos. E aqui há uma grande diferença do amor de Deus e do perdão de Deus relativamente ao nosso. Nós, quando alguém nos faz mal, alguém faz-nos mal, se nós perdoarmos, nós não desejamos ter intimidade com essa pessoa, não é? Nós perdoamos, podemos até perdoar, mas não queremos manter aquele relacionamento com aquela pessoa. Mas Deus fez o contrário. Deus perdoou a cada um de nós. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão a fazer. Revela todo este perdão, toda esta dimensão do perdão de Deus. E Deus faz uma coisa que nós não conseguimos muitas vezes fazer, que é amar os nossos inimigos e desejarmos ter intimidade com eles quando eles pedem perdão. E, de facto, aqui Deus tem mostrado um caráter diferente e que nós precisamos ser mais parecidos com Ele. Precisamos de compreendê-lo mais e ser mais parecidos com Ele. E isso só se adquire através da comunhão com Deus. Este é o nosso Deus que está disposto a perdoar os nossos pecados. Por isso é que enviou Jesus ao mundo, não para nos condenar, mas para nos salvar. E na sexta-feira em que Jesus foi crucificado, nós hoje chamamos de Sexta-feira Santa, mas bem que lhe poderíamos chamar de Sexta-feira Negra. Foi realmente uma sexta-feira terrível. A Bíblia conta-nos que a partir do meio-dia toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. Imagine, 3 da tarde, a partir do meio-dia até às 3 da tarde, em pleno luz do dia, tudo ficou negro, a escuridão. Por volta das 3 da tarde, Jesus ainda disse em voz alta, meu Deus, porque me abandonaste? E naquele momento diz-nos a Bíblia que a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas estalaram. Aquilo foi de tal forma que os túmulos abriram-se e muitos dos justos falecidos ressuscitaram, saíram dos seus túmulos e depois da ressurreição de Jesus entraram na Cidade Santa, onde muita gente os viu. O oficial romano e os soldados que estavam de guarda a Jesus sentiram muito medo, não é? Não era para menos, no meio de um cenário como este, sentiram muito medo, ficaram cheios de temor e reconheceram este homem era realmente o Filho de Deus. Pastor Oscar, vemos aqui uma sexta-feira, não santa, mas uma sexta-feira negra, não é? Que mostra-nos realmente o peso do pecado. Porquê é que tudo isto aconteceu? Bem, eu costumo dizer que a própria natureza, ela se manifestou contra esta grande injustiça, que foi sacrificar o Filho de Deus, o santo, o justo, aquele, como já foi dito, que não havia engano algum na sua boca, um homem perfeito. E a própria natureza se vestiu de luto ao ficar o sol ter escurecido, que é alguma coisa fora do comum, não é normal o sol escurecer ao meio-dia até às 3 da tarde, porque realmente Jesus estava a levar o peso de todo o nosso pecado. Jesus estava ali a carregar com os meus pecados, com os seus pecados, com os pecados de toda a humanidade. Aquele foi o momento mais decisivo na história de toda a humanidade. Ali, o homem encontrou a sua libertação, encontrou vida, porque Jesus deu a sua vida em nosso lugar. Ali foi feito um grande desafio. O diabo pensou talvez que tinha terminado com a vida de Jesus, que tudo estava terminado e talvez ainda esfregou as mãos pensando que tinha uma vitória. Mas Jesus ali o venceu, o derrotou, quando ele disse está consumado. A vitória, ela foi uma vitória eterna, uma vitória completa. Ele pagou ali o preço do meu pecado, do seu pecado, do pecado de cada telespectador que nos está a ouvir neste momento. Por isso, nós podemos nos alegrar e desfrutar verdadeiramente do sentido da Páscoa, porque tem existido na nossa vida esta Páscoa, esta libertação. Jesus veio ao nosso encontro e Ele tirou o peso todo que pesava sobre nós do pecado e nos deu vida e vida com abundância. Naquele momento, Jesus também disse, antes ainda das suas últimas palavras, que foram precisamente está consumado, o plano de Deus estava consumado, porque os planos de Deus não falham, o homem falha, mas Deus não. Mas antes ainda, Jesus disse, Deus meu, porque me abandonaste? Naquele momento, Jesus experimentou o silêncio de Deus? Jesus experimentou um momento a só. No momento em que Jesus estava a dar a sua vida, Ele estava a dá-lo como homem, e Ele sentiu, eu acredito, quando Jesus orou no Getsemane e diz que Ele entrou em agonia, eu penso que a maior dor de Jesus não foi bem a dor física dos escravos, mas foi uma dor
espiritual em que ele sentiu que iria ficar a só. Aquela ligação com o Pai, ela foi interrompida momentaneamente, para que ele pudesse levar os nossos pecados como homem. Porque Deus é santo, não pode ter comunhão com o pecado. Nada. E Jesus, naquele momento, estava a levar sobre si todo o nosso pecado. Então Jesus, ele sentiu realmente aquela separação do Pai e ele diz: Deus meu, porque me abandonaste. Mas, glória a Deus, que ele recuperou toda esta comunhão com o Pai, onde ele está hoje, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Até porque onde existe pecado, a graça de Deus superabunda. Existe numa quantidade ainda maior, porque Deus realmente tem misericórdia, não nos quer dar o castigo que merecemos e tem um coração cheio de graça, ou seja, deseja dar-nos muito mais do que nós merecemos. Aqui vemos também, neste relato bíblico que eu estive a ler e que nós encontramos no Evangelho de Mateus, mas que podemos ler também noutros Evangelhos da Bíblia, há aqui ainda um outro pormenor ao qual eu gostava de voltar, que é naquele momento em que Jesus morreu, tudo ficou às escuras e vemos um fenómeno que foi o véu do templo foi rasgado ao meio e naquele tempo o templo tinha um lugar, que era o lugar sagrado, onde só o sumo sacerdote podia entrar para pedir perdão pelos pecados do mundo, do povo. O que é que significa então este rasgar do véu ao meio? Até ali, como o véu realmente explica, simboliza, aliás, o homem não podia ter uma comunhão direta com o Pai, com Deus. A partir daquele momento, e é interessante que a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, o que quer dizer que não foi o homem que o rasgou. O véu foi rasgado por Deus. Portanto, a separação que existia entre Deus e o homem por causa do seu pecado, a partir daquele momento, essa separação deixou de existir. O homem, através de Jesus, agora pode ir à presença do Pai, pode entrar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, como nós estamos a ter aqui neste programa, nesta manhã. Deus ali se reconciliou com o homem. Através de rasgar aquele véu, ficou qualquer barreira, ficou anulada completamente. E nós agora podemos ir ao Pai e isto dá-nos para nós realmente um prazer, uma alegria, termos um Deus tão grande, um Deus de amor, que recuperou aquela comunhão que ele tinha com o homem logo no início, quando ele o criou. Ela foi recuperada em Jesus Cristo. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, não há mais separação. Já não existem intermediários entre nós e Deus e podemos tratá-lo como o Pai. Ele também nos trata como seus filhos queridos quando assim o desejamos, ter este nascer de novo, este relacionamento com Deus que podemos ter hoje através da morte de Jesus na cruz. Mas naquele momento em que Jesus morreu na cruz, o pastor Oscar já nos disse, o diabo por momentos poderá ter esfregado as mãos e pensado: pronto, consegui crucificar aquele que se diz o Filho de Deus. Venci, mas enganou-se, não venceu. Sara, desde o princípio que Satanás, o diabo, tenta aniquilar os planos de Deus. E realmente lá no Jardim do Éden ele usou da sua astúcia para, de alguma forma, enganar Eva e Adão. E isso continua ao longo da história. Se pegarmos no Velho Testamento, vemos inúmeros exemplos, até que chega a este momento-chave. E realmente, se calhar, podemos dizer que por momentos houve grande festa naquele lugar, no inferno. Mas a verdade é que o Senhor Jesus desceu à sepultura. E a verdade é que Ele ressuscitou. Este realmente é o grande facto da Páscoa. É que Ele morreu e ressuscitou. E Paulo mais à frente vai dizer que se o Senhor Jesus tivesse ficado lá naquela sepultura, então nós éramos os mais infelizes. Porque a nossa fé não era válida. Podia ser uma religiosidade, mas a questão é que o Senhor Jesus ressuscitou. E lá no princípio do livro dos Atos Apóstolos diz que Ele se manifestou muitas vezes e de algumas maneiras a algumas pessoas. E é isso que faz com que realmente nós hoje possamos ter esta fé. Então o túmulo de Jesus apareceu vazio no domingo, não é? Quando as mulheres se dirigiram ao túmulo para irem verem o corpo, assustaram-se quando viram um anjo, um mensageiro de Deus que lhes disse: aquele que vocês procuram já não está entre os mortos, ressuscitou. Mas alguns poderão dizer que não, o corpo de Jesus foi roubado. Nós temos fé que realmente Jesus ressuscitou e por isso venceu a própria morte. Sim, Sara, temos. Há relatos bíblicos, mais à frente, lá em Atos, nós podemos realmente ver em Atos no capítulo 1 que o texto diz-nos claramente que depois de ter padecido, depois de ter passado estas etapas da crucificação, do julgamento, da crucificação, de ter sido sepultado naquele dia, diz-nos o texto que ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. E sendo visto por um espaço de 40 dias, e falando no que respeita
ao reino de Deus. E muitos viram-no. Aqueles 2 homens naquela estrada para Emaús, sentiu o seu coração arder. Eles não sabiam porquê, o que é que tinha acontecido. Eles caminhavam de volta até Emaús completamente derreados, desanimados. A sua esperança tinha acabado. Mas quando aquele homem lhes falava, o seu coração, diz o texto, que ardia, que estava em ebulição, alguma coisa lhes falava. E apenas quando ele parte o pão ali naquela refeição é que eles entendem quem era o Senhor Jesus. E realmente ele ressuscitou. E ele está hoje vivo à direita do Pai. É isso mesmo, Inês. Onde é que está agora Jesus? Está vivo à direita do Pai. Nós vemos que Jesus então apareceu já depois de morto e de ressuscitar, não é? Mostrou as próprias marcas das suas mãos, como o pastor André descreveu muito bem. Esteve 40 dias ainda na terra, depois ascendeu para o céu. Significa o quê? Que ele agora está no céu a fazer o quê? Significa que ele está no céu e que ele está à direita do Pai. Direita do Pai significa um lugar de autoridade. E em que o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. Ele ganhou, ele teve a vitória, ele ressuscitou, por isso ele mantém esse lugar de autoridade onde todos sabem e todos podem saber e comprovar que este nome de Jesus está acima de qualquer nome, não só na terra, como no céu, como debaixo do céu. Isto nos mostra todo o poder que Jesus tem, todo o poder lhe foi dado, toda a autoridade lhe foi dada. Para nós, o que é que isso importa? Exatamente. Importa muito, porque, como estava a dizer o pastor, se a nossa fé fosse apenas num Jesus que veio e que foi um homem, um profeta, imaginemos, espetacular, um homem Jesus histórico, que fez parte da história e até tem uma história que nós podemos seguir, ainda assim, se ele não tem ressuscitado, ele não seria o Filho do Deus vivo. Então, essa autoridade não era real. Então, hoje, 2000 anos depois, isso não teria qualquer efeito. Mas ele era o Jesus que ressuscitou, ele é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra, é o Senhor que hoje, ainda hoje, liberta, ainda hoje espera por nós, ainda hoje ele pode mostrar as suas marcas e ainda hoje ele chama aqueles que querem vir a ele para que sejam dele. Ainda hoje ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão oprimidos, todos vocês que não encontram paz nem descanso para as vossas almas, porque eu já conquistei isso na cruz. Todos vocês que estão doentes na vossa alma, doentes no vosso interior, doentes no vosso corpo, venham até a mim, porque eu já conquistei a libertação, a cura para vocês. Então, a minha questão maior hoje é porque é que nós, homens e mulheres, que temos acesso à palavra de Deus, que já estamos numa civilização tão desenvolvida, estamos a viver 2000 anos depois, como se ele não tivesse vindo, nem tivesse morrido, e como se isso não trouxesse qualquer vida ao nosso ser. Essa é a minha grande questão, que é, se Jesus de facto ele está à direita do Pai, se ele é o Filho de Deus vivo, então porquê é que nós vivemos como se ele não existisse e procuramos a ajuda de tantas pessoas, procuramos tanta coisa e não vamos até ele? Este é, de facto, o maior desafio, que é, eu estou à direita do Pai, Jesus está à direita do Pai, Ele ama com aquele amor incondicional que nós falámos aqui e Ele espera que cada um de nós possamos dizer: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, porque isso vai fazer toda a diferença. Sem dúvida, Jesus já conquistou a vitória na cruz e na ressurreição e nós, com Ele, conquistaremos também a vitória. Obrigada por terem estado aqui à conversa connosco sobre este tema tão interessante. Você não pode fazer nada por si próprio para remover o pecado da sua vida, mas Jesus pode, e a cruz é a prova disso. Ali Jesus entregou-se a si próprio para que você e eu pudéssemos ser poupados do castigo que merecíamos. Aquela cruz foi como um ímã que atraiu para si tudo o que há de errado no mundo, incluindo as minhas e as suas falhas. Mas este sacrifício também nos mostra o quanto Deus nos ama e nos deseja libertar do poder das trevas. Ele fez com que o perdão dos nossos pecados e a salvação fossem possíveis e provou também que há esperança, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Você quer aceitar este sacrifício de amor e receber Jesus também como seu Salvador e amigo? Ainda hoje Ele transforma vidas. Para começar esta caminhada com Deus, leia a Bíblia, é a sua palavra. E a propósito, hoje temos também para lhe oferecer este livro, Porque Cristo Teve que Morrer. Para o receber, é simples, basta então contactar-nos. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, às 6 da tarde, aqui na RTP2, e às 22h45 também na Antena 1. Na rádio também estamos então à sua espera. Até terça-feira, se Deus quiser.